Se em Daniel 7 a Bíblia diz que os animais representam os impérios mundiais da época, por que a Bíblia ignora os impérios árabes, islâmicos e turco-otomano, já que eles foram tão poderosos e conquistaram regiões tão vastas? O objetivo da pergunta, professor, é o seguinte: por que a Bíblia fala desses reinos, só citam esses reinos e outros reinos importantes são desconsiderados? Será que esses reinos que são apresentados em Daniel e Apocalipse eram os únicos que foram, assim, superiores na Terra no momento? Interessante a pergunta deste nosso irmão. Veja bem, querido irmão, o propósito da Bíblia é sempre apresentar a história dentro do contexto da salvação. Então, qual é o propósito de Deus? Quando você lê Daniel 2 e Daniel 7, realmente você vê os impérios, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma sendo mencionados e não outros. Por quê? Porque são estes impérios que têm uma relação maior com a história do povo de Deus. Então, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma estiveram intimamente envolvidos com o povo de Deus. Então, nessas profecias de Daniel 2 e 7, Deus fez questão de mencionar diretamente esses impérios, porque eles estão relacionados com a história da salvação, com a história do povo de Deus. Agora, um detalhe interessante, já que Daniel 7 é uma repetição ampliada de Daniel 2, ou seja, os impérios representados por animais em Daniel 7 são os impérios representados por diferentes metais da estátua, você percebe que mesmo esses impérios que você mencionou poderosos, mesmo eles não sendo mencionados, eles estão inclusos na visão do capítulo 2. Por quê? Aqui no capítulo 2, depois que menciona as pernas de ferro da estátua que representam o feroz e ferrenho Império Romano, olha o que diz aqui os versos 34 e 35, ó. Enquanto estava contemplando toda a estátua, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os destroçou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro vieram abaixo despedaçados, viraram pó. Esta pedra representa o reino de Cristo, que dominará sobre os reinos. E curioso que depois do Império Romano, representado pelo ferro na estátua, viriam pés misturados com ferro e barro, indicando o quê? Aqui já se refere aos países europeus, aos outros impérios que surgiriam. E o que o texto quer nos dizer? Que no momento em que existissem esses países, a pedra simbolizada pelo reino de Cristo viria e destruiria a estátua. Então esses impérios são mencionados indiretamente e não diretamente, porque são os outros impérios que têm uma relação com o povo de Deus e com a história da salvação.